Olá! O vídeo de hoje é sobre reivindicação dos direitos da mulher da Mary Wollstonecraft. Bom, essa é a segunda leitura do meu projeto de leituras feministas aqui do canal e eu resolvi voltar muito no tempo e ler esse livro da Mary Wollstonecraft, que foi escrito no século XVIII. A Mary foi uma intelectual inglesa e ela foi casada com um filósofo anarquista chamado William Godwin. Juntos eles tiveram uma filhinha que foi a Mary Shelley, né, a autora do Frankenstein. Mas a Mary Wollstonecraft era uma abolicionista, era uma libertária, então ela já era uma pessoa assim, com uma atuação política bem marcada. E num determinado momento ela então vai escrever esse livro, que é um livro onde ela vai contestar duramente a situação da mulher na sua época, respondendo certos intelectuais, né? O interessante desse livro é que ela se reporta a várias pessoas, tanto intelectuais muito importantes, muito conhecidos, como alguns autores de manuais de educação, que parece que era uma coisa muito comum na época. E então ela pega esses manuais e faz crítica em cima do que é sugerido como educação para as mulheres da sua época. Foi interessante fazer essa leitura, porque assim, quem acompanha aqui o canal viu que eu fiz umas outras leituras onde eu comentei alguma coisa sobre condição feminina, não necessariamente nesse projeto das leituras feministas, como, por exemplo, o livro do Mito da Idade Média, onde a Regina Pernu fala da gradativa perda de direitos e de espaço que a mulher teve com o Renascimento. E que na Idade Média, por exemplo, as mulheres podiam votar em assembleias, elas podiam estudar, claro, com alguma limitação, não era o melhor dos cenários, mas assim, as mulheres tinham mais direito na Idade Média do que no Renascimento. Então, assim, é com o Renascimento e o resgate do direito romano que a mulher passa a ficar confinada ao espaço doméstico e a ter uma educação bastante restrita, né, muito superficial. E há casos de mulheres da Idade Média que estudaram muito e se tornaram grandes intelectuais, né, como a Heloísa, né, daquele casal Abelard e Heloísa, ou como algumas mulheres religiosas, como a Hildegarda de Bingen. Então, assim, se as mulheres já tinham direitos restritos na Idade Média, esse ficou pior com o Renascimento. E aí, então, esse foi um livro interessante para ler em seguida do Mito da Idade Média, porque a Mary vai exatamente tratar dessas questões, citando aí alguns intelectuais como Rousseau, por exemplo, né? Ao fim desse vídeo teremos pérolas russonianas, porque, né, merece. Estão absurdas. E a Mary, então, faz esse texto bem interessante, um texto que, inclusive, o Godwin, o marido dela, divulgou bastante quando ela morreu, né? A Mary, infelizmente, não conviveu nada com a sua filha, né? Ela morreu em decorrência de uma complicação do parto, né? Então a Mary Shelley foi educada pelo pai. Sobre esse livro, o meu livro é da edição da Boitempo, mas eu sei que tem uma outra edição aqui no Brasil. Elas saíram num período próximo. E essa edição ela é bacana, eu na verdade preferi comprar essa porque ela vem aqui dizendo que é comentada. Então essa edição, além dela ter um prefácio interessante que situa um pouco a Mary no tempo, ele vai citar outras mulheres que teriam falado de feminismo num tempo muito recuado, né? Esse livro é considerado por muitos o primeiro grito feminista, mas eles vão citar aqui a Olympe de Gouges, que é uma francesa, e a Anísia Floresta, que é uma brasileira. Então mulheres que teriam, inclusive a Anísia Floresta, ela escreve um texto que ele é baseado nesse, né? Então ela seria uma tradução, mas depois as pessoas viram que era uma adaptação, enfim. Autores que trataram dos direitos das mulheres desde muito cedo. Esse livro, além do prefácio, tem uma cronologia no final e ele tem um quadrinho que é a adaptação de Fred Van Lente e a arte de Ryan Dunleavy. Então ele tem um quadrinhozinho aqui que meio que dá uma resumida da vida da Mary. Ele tem notas bem bacanas, porque como a Mary cita muita gente e muita passagem bíblica, né? Esse é um livro muito permeado por uma moral religiosa, o que é compreensível
considerando a época que ele foi escrito, né? Esse é um livro de 1792. Então, as notas ajudam a esclarecer bastante sobre quem ela está falando. E foi interessante que ela cita muitas autoras da sua época. Eu já fiquei toda curiosa, ela tem uns nomes aqui para procurar. Tanto poetas como essas autoras de textos educativos. Algumas ela vai elogiar e outras ela vai criticar bastante. O livro também tem bem no início algumas fotos bem interessantes. Tem um retrato da Mary logo no início. Depois tem uma folha de rosto da primeira edição. Essa edição aqui é bem caprichadinha. Tem uma placa fixada num local aqui onde ela morreu. Foi a última residência dela. Não vou mostrar. Acho que como é preto e branco não vai ficar muito boa. A imagem tem a minha favorita é uma ilustração do Blake, né? Então, muito incrível. É uma ilustração do Blake para um outro livro dela chamado Original Stories from Real Life. Eu vou para encerrar aqui então as fotos, mostrar a foto da Mary. E esse livro também tem a arte bem bonita, né? E ele também tem essas folhas de guarda incríveis, né? De mulheres se rebelando aqui no início, no passado e no final, meio que no presente, assim, tá vendo? É bem bacana. Bom, falei pra caramba da arte do livro, agora vamos usar só o assunto do livro, né? De fato. Bom, a tese principal da Mary nesse livro é de que a educação da mulher não poderia ser aquela coisa tão superficial como era, porque isso era prejudicial para a sociedade. A Mary, como eu falei, ela vai fazer muita menção a uma moral da época, né? Ela tem muita preocupação com uma moral, ainda que ela tenha tido, assim, uma vida pouco incomum, porque Mary teve amantes, ela foi amante de homens casados e ela só casou com o Godwin para que a filha deles não sofresse preconceito, porque eles também não estavam muito a fim de casar, mas eles viram que isso ia acabar acontecendo, porque a própria Mary foi muito criticada pela sua vida amorosa fora do comum dos padrões da época. Mas ela se apoia sempre na moralidade, ela cita muito a Bíblia, cita Deus o tempo inteiro quando ela critica. Tem momentos aqui em que ela critica o apreço das mulheres pelo horóscopo e ela vai apelar para motivos religiosos, para fazer essa crítica. E a Mary tem muita fé na razão, muita, né? Hipervalorização da razão, o que é muito compreensível também para a época em que ela escreve o livro, né? Uma ideia de que a razão era capaz de elevar moralmente as pessoas, de que as pessoas educadas de modo intenso e com a valorização do raciocínio, elas se afastariam do mal. O que eu acho que se configurou um falso, né? Historicamente a gente analisa e vê que isso não fez muita diferença, né? As pessoas continuaram cometendo o mal, fazendo maldade, fazendo ruindade, enfim, ou tendo ações moralmente duvidosas, independente de todo o conhecimento científico e tecnológico que se espalhou aí pelo tempo até nós, né? Mas enfim, ela tem essa grande valorização da razão e ela vai dizer o seguinte, que essa educação feminina voltada só para os bons modos, para a graciosidade, para que a mulher seja delicada, para beleza, que ela enfraquece a mente da mulher e que a mulher fica infantilizada e que isso para a sociedade é ruim, porque ela vira uma mãe ruim, ela vira uma esposa ruim, ela não consegue contribuir para a sociedade num sentido de crescimento, né, de melhora, de civilidade e até moralmente falando. E ela vai dizer então que a mulher tem que ser educada tanto do mesmo modo que o homem, porque isso vai ser bom para a família dela, isso vai ser bom para a sociedade. E que não faz sentido cobrar certos comportamentos da mulher, cobrar certas atitudes, dizer que a mulher deixa a desejar em certos aspectos pela artificialidade, pela futilidade, pela fraqueza, porque está sendo cobrado dela, essas cobranças são feitas com base em fundamentos que a escola da mulher não tem acesso, né? Porque a educação dela lhes nega isso, né? Ela não inclui esse tipo de discussão, né? Então, assim, a Mary, ela é bem lógica, né? Nos fundamentos, ela vai pegar trechos e autores e vai comentar, mostrando como não faz o menor sentido o que esses caras estão dizendo e como ela vai mostrar, inclusive, o quanto a necessidade masculina é fútil e artificial também, visto que vários autores, o Rousseau principalmente,
acha que a mulher só deve se preocupar, ela deve ser educada só pra agradar o homem, pra ser um acessório, pra ser simpática, pra ser doce, pra ser delicada. E ela fica falando assim, mas é isso que vocês precisam, homens, né? Vocês não querem uma companheira, vocês querem uma odalisca, né? E o tempo inteiro ela faz essas oposições, né, a oposição entre a razão e a sensibilidade. Aí eu pensei na Jane Austen o tempo inteiro, porque eu acho que dá pra perceber a ressonância na obra da Jane Austen das ideias da Mary, né, porque a Mary critica muito o excesso de sensibilidade, no sentido da sensibilidade sentimental, né, ou do romantismo. E ela acha que as mulheres têm que ser mais racionais. E ela faz muito essa dualidade da mulher que, ao invés de ser um ser humano, é um adorno, né? Ou que, ao invés de ser um ser humano, é uma fêmea, né? Ela não é considerada um ser humano, mas uma fêmea. Ou ela não é considerada uma amiga, uma companheira, e sim uma espécie de concubina ou uma odalisca. E que ao invés da mulher ter sólidas virtudes, o que ela tem são graças artificiais. Então o tempo inteiro ela vai discutir essa dualidade desagradável, que ela acha que não é desagradável só para a mulher, é desagradável para a sociedade como um todo. A Mary vai criticar muito a ênfase na beleza e na fragilidade, e nesse sentido ela antecipa as questões que a Naomi Wolf falou do mito da beleza, né? Então assim, se a Naomi falava das imagens da beleza usadas para prejudicar a mulher na contemporaneidade, na verdade essa necessidade da figura feminina estar associada ao belo e ao frágil é muito anterior, talvez não com o objetivo de prejudicar a mulher, né? Na verdade parece mais com um objetivo de satisfazer a lascívia masculina, como ela bem diz aqui, mas já estava presente há muito tempo atrás. E a Mary, na verdade, vai criticar também o que ela considera um certo poder equívoco que é dado à mulher, na medida em que a mulher é sustentada e, na verdade, em que a mulher é adulada por ser delicada, por ser bonita. E ela acha isso totalmente nocivo. Ela acha que a mulher deveria ser forte, deveria trabalhar, e que esse poder que a fragilidade dá pra mulher, né, por ela ser sensível e tudo mais, então o homem faz o trabalho pesado por ela, o homem a sustenta, ela compara isso ao benefício dos ricos. E ela vai fazer uma grande crítica aos ricos também, dizendo que são uns parasitas, né? São pessoas que não contribuem nada para a sociedade, são pessoas fáceis, pessoas fúteis, são pessoas que não têm assunto, não têm profundidade. Eu achei muito interessante essa comparação que ela faz e que ela acha completamente nociva para o desenvolvimento da sociedade. Uma coisa que a gente percebe é que, assim, eu acho que a gente entende até por essa limitação de poderes que as mulheres tinham, e não só de poderes, mas de penetração em diferentes âmbitos, aspectos, âmbitos da sociedade, né, aquela limitação ao ambiente doméstico, é que a Mary também é um pouco rígida sobre o que ela vai criticar e sobre o que ela vai defender. Porque a Mary, ela é muito revoltada com a fragilidade, né? Então ela acha que as mulheres deviam fazer exercício físico, e se ela também hipervaloriza a razão, ela hipervaloriza a força, né? E nesse sentido ela é um pouco rígida. Ela é um pouco rígida, inclusive, quando ela diz que certos comportamentos e certo tipo de educação gera determinado tipo de pessoa, né? Ela faz uma espécie de análise psicológica do tipo, pessoas que são educadas assim ficarão assim, e ela também é muito rígida nessa consideração. Eu acho que isso não é um problema muito sério, mas mostra uma certa rigidez da parte dela, no sentido de que ela quer substituir um modo pelo outro, sem grande possibilidade de escolha também, né? Ela privilegia um modo de educação e de vida em detrimento do outro, sem considerar que há nuances aí entre um e o outro, né? E que talvez ela também esteja tentando impor uma coisa, né? E que a situação fosse um pouco mais complicada, né? O desejável talvez fosse uma coisa mais complexa do que o que ela está sugerindo.
Agora, a Mary, ela não fala aqui de supremacia feminina, ela fala de igualdade de direitos, né? Esse é um livro onde ela quer que as mulheres se equiparem aos homens em educação, em trabalho, em esforço. Ela quer que as mulheres, inclusive, assumam certas responsabilidades que elas não têm, porque lhes é negado essa possibilidade, mas ela quer que as mulheres assumam essa responsabilidade. Então, assim, essa ideia de supremacia não existe. Tem um poema da época de uma autora chamada Ana Letícia Barbauld, não sei como é que fala o nome dela. A Ana Letícia era uma autora dessa de manuais para meninas. A Mary, em determinado momento, faz uma crítica a ela. E essa autora faz um grande poema, que é o The Right of Woman, ou Women, não lembro direito, mas o direito da mulher, eu acho. Onde ela vai ironizar o livro bastante. Só que ela distorce as ideias da Mary, né? Porque o poema da Ana Letícia diz como se a mulher quisesse dominar o homem, né? Como se quisesse subjugá-lo, né? Substituir uma dominação pela outra. E não é sobre isso que a Mary está dizendo, assim, não, absolutamente. Né? O poema, há quem diga que a Ana Letícia ficou ressentida com as críticas que a Mary lhe fez, né? E ela acabou fazendo esse poema que de modo algum dialoga com o livro. A Mary tem alguns momentos em que ela é bem turrona, assim, e eu achei bem bacana. Eu vou ler um fragmento aqui pra vocês. Ela ironiza muito os autores, assim, ela tem um jeito nervosinho que eu gostei bastante. Eu vou ler um pedaço. As mulheres são feitas escravas de seus sentidos, porque é por meio da sensibilidade que elas obtêm seu poder presente. Pretenderão os moralistas afirmar que essa é a condição na qual metade da raça humana deve ser encorajada a permanecer em inatividade apática e aquiescência estúpida? Que instrutores amáveis! Eu vou ler alguns fragmentos aqui dela, que eu acho que são assim, bem representativos da maior parte do livro. Em determinado momento ela vai dizer assim: ignorando o arbítrio da natureza, um escritor declarou que a melancolia em uma mulher é característica masculina. Ela foi criada para ser o brinquedo do homem, seu chocalho, e deve tinir em seus ouvidos quando, dispensando a razão, ele escolhe divertir-se. Né? Mais um momento turrão da Mary. E a Mary vai discutir sobre como na época dela as mulheres intelectuais, as mulheres que trabalhavam já eram consideradas masculinas, né? O que o povo hoje gosta de falar das femininas, né? Mulher homem, mulher mamada, mulher sem pinto, coisas do gênero, né? E ela diz que essa ideia da mulher masculina, né, já estava presente lá no século XVIII. Na página 193 ela diz assim: se os homens generosamente rompessem nossos grilhões e se contentassem com a camaradagem racional, não com a obediência servil, eles encontrariam em nós filhas mais obsequiosas, irmãs mais afetuosas, esposas mais fiéis e mães mais razoáveis, em uma palavra, cidadãs melhores. Nós os amaríamos com afeto verdadeiro, porque aprenderíamos a respeitar a nós mesmas. E a paz mental de um homem honrado não seria perturbada pela tola vaidade de sua esposa, nem os meninos seriam mandados a se refugiar no seio de uma estranha por não terem nunca encontrado lugar no de sua mãe. Na página 214 ela diz assim: se o matrimônio é o cimento da sociedade, toda a humanidade deveria ser educada segundo o mesmo modelo. Caso contrário, a relação entre os sexos nunca merecerá o nome de companheirismo, nem as mulheres cumprirão as obrigações próprias de seu sexo, até que se tornem cidadãs ilustradas, até que sejam livres, capazes de ganhar sua própria subsistência, independentemente dos homens. Até num determinado momento aqui, ela diz que mulheres que fossem bem educadas para a independência, para a força, pela razão, elas suportariam melhor quando fossem abandonadas pelos maridos, né? Ou quando os maridos morressem, ficassem viúvas. Ela fala sobre essa total fragilidade da situação em que a mulher fica, né? Total insegurança, quando ela fica viúva, por exemplo, porque ela não tem educação, ela não sabe administrar as coisas, a família, né? Então ela acaba se tornando dependente, de repente, de um outro homem, ou se vendo em maus lençóis, né? Complicando mais ainda a sua situação. Nesse sentido, acho que a Mary é muito lúcida, sabe? E ela até cita outras pessoas além dela. Acho que a Mary é um grande exemplo de que a educação faz bem para a mulher, né? No sentido da sua lucidez, e ela cita outras mulheres e outros autores, até alguns homens, né, que percebem o absurdo dessa situação em que as mulheres estão colocadas e dessa educação
para o agrado dos homens, né? Para um servilismo em relação aos homens. Eu vou ler agora algumas das pérolas russonianas, né? O Rousseau, ele escreveu o Emílio, que é um manual para educação de crianças, o que é muito curioso, porque o Rousseau teve 5 filhos com uma amante francesa e ele botou todos os filhos no orfanato. Mas ele achou que ele tinha conhecimento suficiente para escrever sobre a educação das crianças e ele vai dizer pérolas do tipo, né, como acho que eu vou ler agora. Formada para obedecer a um ser tão imperfeito como o homem, frequentemente cheio de vícios e imperfeições, ela deve aprender cedo até mesmo a sofrer injustiças e suportar os insultos de um marido sem se queixar. Não em consideração a ele, mas a si própria. Ela deve ter um temperamento aprazível. De minha parte, eu faria com que uma jovem inglesa cultivasse seus talentos a fim de agradar seu futuro marido com o mesmo cuidado e assiduidade que uma jovem circassiana cultiva os dela para adequar-se ao harém de um pachá oriental. Um homem fala do que sabe, uma mulher do que a agrada. Ele necessita de conhecimento, ela de gosto. O principal objeto do discurso de um homem deve ser o que é útil e o de uma mulher o que é agradável. Agora eu vou ler um exemplo assim de exagero da própria Mary, para vocês verem como ela é muitas vezes muito rígida nas suposições, nas hipóteses que ela levanta sobre as relações entre as pessoas, né, ou entre os sexos principalmente. Ela vai dizer assim: as mulheres frágeis e enervadas, que de forma particular atraem a atração dos libertinos, são inaptas para a maternidade, ainda que possam conceber. Desse modo, quando os sensualistas ricos, que provocaram distúrbios entre as mulheres, espalhando depravação e infelicidade, desejam perpetuar seu nome, recebem de sua esposa apenas um ser imperfeito, que herda as fraquezas tanto de seu pai quanto de sua mãe. Bom, eu gostei muito do livro, eu acho que é muito interessante ver uma opinião de uma pessoa assim, que em relação a nós é tão recuada no tempo e numa época em que as mulheres eram muito desacreditadas quando queriam dizer alguma coisa, especialmente alguma coisa que contrariasse o status quo. Então eu achei muito importante. Eu acho que para quem tem interesse em pensar sobre a situação da mulher no tempo, né, é um livro interessantíssimo. A minha reserva com o livro da Mary, não com a edição, é que o livro é muito longo. A Mary se repete muito, né? Ela fica reiterando sempre as mesmas coisas. Eu não sei se era uma questão estilística da época. Tem vários artigos, eu não sei se ela fez nesse livro uma reunião de artigos específicos, porque ela vai desmembrando a sua tese principal em vários pequenos capítulos, alguns não tão pequenos, que são respostas a situações específicas. Então ela vai falar especificamente sobre a educação, especificamente sobre a resposta a esses manuais de educação. Então eu fiquei com a impressão de que o livro é um pouquinho repetitivo, né? De que ele poderia ser um pouco menor. Então ela vai falar, por exemplo, sobre o afeto parental, o dever aos pais, que a educação deveria ser nacional. Ela vai fazer um capítulo sobre a modéstia. Ela vai falar também, por exemplo, sobre a instrução prematura, né, ou muito adiantada de certas ideias, o que ela consideraria uma coisa nociva, enfim. Mas basicamente ela vai esmiuçando coisas que ela fala ao longo do livro inteiro, né? Então o livro acaba ficando um pouco repetitivo nesse sentido, mas eu gostei demais de ler. Achei bem interessante, acho que foi um bom começo, considerando que esse ainda é o segundo vídeo, né, a segunda leitura do projeto. O próximo livro que eu pretendo ler para esse projeto é o Memórias da Transgressão, da Gloria Steinem, não sei falar o nome dela direito, enfim, vou deixar escrito aqui em algum lugar. Quem quiser ler esse livro, eu tenho o PDF, eu só tenho o PDF, tá? E aí vocês deixam o e-mail aqui embaixo, ou mandam o e-mail para mim, que eu mando o PDF para vocês, tá? Embora eu também queira ler um outro livro que eu talvez leia em paralelo, não sei se ele tá aqui por cima, que é o Minha História das Mulheres, da Michelle Perrault. Eu tô louca para ler esse livro, então talvez eu faça a leitura paralela, tá? Dos dois, porque esse livro aqui, ele não é um livro do feminismo, né? Mas ele é um livro sobre mulheres. A Michelle Perrault é uma historiadora, ela tem alguns livros escritos em parceria com alguns historiadores que eu respeito bastante. Ela aqui no final coloca uma bibliografia grande e bem interessante, mas ela vai tratar, por exemplo, sobre
mulheres representadas, discursos e imagens, vozes das mulheres na biblioteca, as aparências, o cabelo das mulheres, maternidade, mulheres e religião, hereges e feiticeiras. Então, assim, tô bem afim de ler. Repito novamente que essas leituras são feitas de forma meio lenta, né? Porque eu não tenho tempo de ler tudo rapidinho, por questão de trabalho e tudo mais, e outros projetos, sabe? Que eu leio Shakespeare, eu leio Bowles, leio uma porrada de coisa. Mas eu apareço aqui, sim, em algum momento, tá? Mas, assim, eu gostei muito, muito mesmo de ter lido esse livro da Mary, até porque também eu tinha muita curiosidade, porque eu fiquei muito fã da Mary Shelley depois que eu li o Frankenstein. Foi um livro que eu achei incrível, tá resenhado aqui no canal. Se eu lembrar, eu boto uma resenha aqui embaixo, mas eu acho que vocês acham facilmente aí nas playlists. E é muito interessante ver que a Mary Shelley também acabou tendo, assim, uma vida bem louca, né? Junto com o Percy Shelley, que também era outro frito da ideia, mas enfim, dois artistas que eu admiro muito. E o Frankenstein, que é um livro incrível, né? Então, assim, foi bom. Eu já tinha esse desejo de ler, até por essa relação da Wollstonecraft com a Mary Shelley, né? E eu gostei muito de ler o livro, assim. A gente quando lê a Wollstonecraft e o Rousseau, a gente fica assim, nossa, né? Que abismo, né? Porque o Rousseau escreve tantos absurdos, né? Você vê que uma pessoa que não entende nada sobre o ser humano, enquanto a Mary é muito lúcida, né? Ainda que turrona e às vezes um pouco rígida, mas bem mais lúcida. É isso então, fica aí a indicação de leitura. Me diga aí se alguém já leu, o que vocês acharam. E se o nosso próximo livro, o Memórias da Transgressão, alguém já leu. Eu sei que a Claire Scorsese leu, foi com ela que eu peguei essa dica. Beijo e até a próxima então. Tchau.